Inicia-se neste momento a reunião preparatória para o 11º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Compõe a mesa de abertura a excelentíssima senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, acompanhada de suas excelências, os senhores, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, o presidente do Superior Tribunal Militar, ministro José Coelho Ferreira, o presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, e o vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Luiz Cláudio da Silva Chaves. O Conselho Nacional de Justiça registra e agradece a presença da excelentíssima presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, e de suas excelências, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, o presidente do Superior Tribunal Militar, ministro José Coelho Ferreira, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, o presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, na pessoa de quem são cumprimentados os presidentes dos tribunais regionais eleitorais aqui presentes. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, na pessoa de quem são cumprimentados os senhores conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. O vice-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Luiz Cláudio da Silva Chaves, na pessoa de quem são cumprimentados os senhores advogados. O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Dr. Jaime de Oliveira, na pessoa de quem são cumprimentados os senhores presidentes de associações da magistratura. O senhor Milton Gonçalves, membro do Conselho Consultivo do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça. Senhores magistrados, senhoras e senhores. Para a abertura dos trabalhos, tem a palavra a ministra Carmen Lúcia. Boa tarde a todos. Senhor ministro Dias Toffoli, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em nome de quem eu cumprimento todos os magistrados de todos os tribunais e instâncias brasileiras. De uma forma especial, cumprimento o ministro anfitrião, nosso colega e amigo, ministro Luiz Fux, presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral, em nome de quem cumprimento também todos aqueles da Justiça Eleitoral, em especial dos servidores que tanto contribuíram para que aqui a gente pudesse realizar este encontro, senhores membros do Conselho Nacional de Justiça, cuja presença agradeço. Na declaração de instalação da reunião preparatória para o 11º Encontro Nacional do Poder Judiciário, as minhas palavras nessa instalação serão breves e apenas para pontuar algumas situações e algumas circunstâncias que marcam este encontro, como se tem todos os anos, desde a instalação, praticamente, do Conselho Nacional de Justiça. Esta reunião, com o nome de preparatória, é exatamente para dar a ideia e uma motivação para que todos os membros do Poder Judiciário e de todos os órgãos e instituições que compõem o sistema de justiça, como Ordem dos Advogados do Brasil, cujo presidente aqui, vice-presidente aqui presente, eu agradeço, para que a gente tenha a fixação e a definição das metas, dos objetivos, dos planos e programas a serem implementados como políticas públicas para o Poder Judiciário brasileiro, se faça não a partir de um gabinete em Brasília, mas a partir da elucidação de todos os pontos necessários de serem esclarecidos, trabalhados, elucidados, para, a partir de então, no nosso encontro anual, serem firmadas as metas a serem cumpridas pelo Poder Judiciário brasileiro. Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça
teve como objetivo e tem como competência constitucional fixar as políticas necessárias para que a prestação jurisdicional seja mais eficiente para os brasileiros. E é exatamente este o ponto alto do Conselho Nacional de Justiça: definir, juntamente com todos os órgãos do Poder Judiciário, o que é necessário para que o cidadão brasileiro tenha mais eficiência, com transparência, no recebimento da justiça, de que cada cidadão é tanto mais carente quanto mais democrática for uma sociedade, mas especialmente para que o Poder Judiciário se abra cada vez mais a ouvir tanto a sociedade para a fixação dessas políticas públicas, a partir de suas demandas, de suas carências, para que a nossa atuação seja coerente com o que a sociedade espera de nós. Mas, principalmente, para que os juízes disponham de condições para que possa prestar devidamente e em tempo razoável, como determinado constitucionalmente, o seu ofício, para que ele possa prestar a jurisdição, portanto, em tempo curto, o que ainda hoje nós não obtivemos, como é de conhecimento público. Muitas vezes se critica o Poder Judiciário, e acho que posso dizer em nome, pelo menos, dos meus colegas do Supremo, mas de uma forma geral, também nós, juízes, não estamos satisfeitos com o desempenho do Poder Judiciário. A gente queria estar julgando a cada semana os processos que entram naquela semana. Mas é certo que a demanda que nós temos, o número de juízes que temos e, principalmente, a legislação que permite que os processos não se acabem, não possam transitar em julgadas as decisões, numa primeira ou até numa segunda decisão, faz com que haja postergação e, muitas vezes, isso não é perfeitamente compreendido. Mas a procura pelo Poder Judiciário dá bem a dimensão dos desafios que nós temos, porque nem se há nunca, numa democracia, de fechar as portas ao cidadão que procura pela justiça, pelo Poder Judiciário, nem se há de permitir que a delonga, pelo excesso de processos em tramitação, faça com que o cidadão não se sinta satisfeito com a justiça. O dia que se desacreditar da justiça, se acredita não apenas do próprio Estado, mas se acredita até, muitas vezes, da convivência com o outro. Esta reunião preparatória há de apresentar algumas inovações, como se sabe, a cada etapa, especialmente de um ano para outro, pelas metas fixadas, pelos programas traçados, pela avaliação e apuração do que foi proposto e do que foi cumprido, nós temos a possibilidade de aperfeiçoar essas políticas implementadas ou propostas. E, neste ano, nós vamos notar, e isso haverá de ser demonstrado aqui e demonstrado de forma clara para toda a sociedade brasileira, que conseguimos, se tomar como parâmetro o que se teve desde o primeiro encontro e a primeira apuração de resultados, e agora maior transparência do que se tem, segundo o Departamento de Pesquisas Judiciárias, hoje dirigida pela professora Tereza Sadek, que faz um trabalho muito profundo, muito técnico e muito aberto exatamente às críticas para que a gente tenha uma melhor depuração e apuração de resultados, uma forma de apresentação à sociedade que nós não conseguimos encontrar em outros países. Todos os números são abertos, todos os números de processos, de quantidades, não apenas por matérias, mas pelos estados, pelo Poder Judiciário Federal, em cada ramo do Poder Judiciário, tudo que se fez, tudo que se apurou, onde está. É claro que há uma demanda grande ainda a ser devidamente satisfeita. A tentativa é exatamente que cada vez mais nós tenhamos possibilidade deste atendimento em tempo razoável, como determinado constitucional. Também as formas de apuração foram aperfeiçoadas para que se tenha tecnicamente a visão de qual é o critério utilizado para a apuração, porque se pode valer de vários critérios, e, portanto, se não se tiver esta apresentação, fica difícil a análise dos resultados, ou fica, às vezes, incompreensível, e se pode, então, prestar o resultado apresentado a qualquer tipo de comunicação, muitas delas, às vezes, de maneira equivocada, que é o que não se pretende. O Poder Judiciário quer se mostrar exatamente para se aperfeiçoar. E, por isso, nós contamos muito nesta apresentação de dados de maneira tão aberta, tão transparente, a que a sociedade
colabore, as academias, os órgãos, com as críticas que venham positivas e que possam ser aproveitadas e até com as respostas sobre os dados apresentados. Mas é o próprio Poder Judiciário que tem tido cuidado de se mostrar. O Poder Judiciário não tem nenhum interesse, nem pode, numa república, se mostrar de qualquer forma encoberto pelo que quer que seja. E não é assim que tem se comportado, e a demonstração é o Justiça em Números, que é apresentado, o Supremo em Ação, e este é talvez um dos únicos tribunais constitucionais, pelo menos com os dados que nós podemos ter acesso, que mostra inteiramente em cada gabinete dos 11 ministros, incluído aí o da presidência do Supremo, quais os processos em tempo real, todos os dias, hoje com mecanismos que vão ser explicitados aqui, que fará com que o cidadão, no seu telefone mesmo, possa ter acesso ao gabinete da presidência do Supremo, saber quantos processos estão lá, qual a demora de cada processo, em que condições ele está. E a professora Tereza Sadek, com o seu trabalho beneditino e de uma dedicação absolutamente incomum, fez com que nós apresentemos hoje aqui o cidadão aqui, ao invés de ele ter que se deslocar ou se valer de alguém para saber onde está o seu processo, ele terá um mecanismo, uma funcionalidade no seu telefone que fará com que ele saiba qual é o local mais perto do local onde está o seu processo e como é que ele pode ter acesso a essa informação. Também o Supremo em Ação tem um grau de interatividade muito inovador em termos de tribunais constitucionais, como eu disse. Nós não conseguimos encontrar nem na América Latina, nem na Europa, nem na América do Norte, um tribunal que se mostrasse de maneira tão aberta, com todos os dados, para as críticas, sim, porque haverá de ter as críticas, e isso faz parte de uma democracia. Somos juízes humanos, portanto, inteiramente abertos, porque o que é do nosso interesse é prestar a melhor jurisdição, e, no nosso caso, a melhor jurisdição constitucional para todos os brasileiros. Eu farei na sequência, depois desta abertura, com que os responsáveis façam a apresentação desses dados, para que fique isso de maneira clara e de maneira bem fácil para todos os cidadãos brasileiros poderem ter acesso a todos os dados que, como eu disse, se prestarão a estudos mesmo de outras entidades, de outras instituições, que comungam conosco o mesmo ideal, de ter um Brasil no qual o Poder Judiciário atue de maneira eficiente, transparente e cada vez comungando mais da nossa responsabilidade constitucional de prestar uma justiça que seja célere, o que hoje só não é exatamente pelo acúmulo de atividades que se formou, pelo acervo que nós temos e que faz com que essa demora seja o maior objeto de reclamações, mas que nós tenhamos, com esses dados, a oferta à sociedade do judiciário que somos, mas também da afirmação de políticas públicas do que queremos ser. Queremos ser um poder judiciário muito melhor para um Brasil que merece um poder judiciário cada vez melhor. De tudo, eu sou grata de uma forma muito especial ao ministro Dias Toffoli, vice-presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ao qual eu tenho o tempo todo dado todas as informações, porque as instituições é que contam. A passagem por uma presidência é efêmera, é um dado de momento, as instituições é que são importantes, o Poder Judiciário com seus diferentes órgãos, segmentos, instituições, é que são importantes para o Brasil, e nós sabemos disso. E ter como vice alguém que comunga do mesmo ideal e, portanto, sabedor de tudo que é feito, até para opinar, criticar e colaborar, oferecendo alternativas para que a gente tenha adoção de políticas que possam ter continuidade, de maneira que cada administração não recomece tudo ou não inove. Claro que haverá de inovações, porque cada administrador tem a sua própria compreensão. Mas quando há um equilíbrio e uma interação entre nós, da maneira que vem sendo feita, com certeza isso facilita, não para nós, mas eu acho que para os juízes que se sentem confortados em saber que o que começamos, estamos dando continuidade. Os que vieram antes de mim, antes de nós,
fizeram muitas coisas importantes e que estão continuando e sendo aperfeiçoadas. E o que estamos deixando nessa administração continuará com ele, com o ministro Fux, com todos os que vierem. Tenho certeza que todos nós queremos a mesma coisa, o aperfeiçoamento cada vez maior das instituições do Poder Judiciário para uma melhor prestação ao cidadão brasileiro daquilo que ele procura. E o segundo agradecimento muito especial que faço é à equipe do Conselho Nacional de Justiça, em especial aos servidores e aos servidores do Departamento de Pesquisas Judiciárias. Vou fazer menção mais uma vez à professora Tereza Sadek, seguramente uma das maiores pesquisadoras do Brasil e, no meu caso, de todo mundo que eu conheço, quem mais conhece o Poder Judiciário em números e em propostas, e que tem se apegado e se deslocado para Brasília a cada semana, deixando a sua casa, a sua família, exatamente para se dedicar a um trabalho que serve ao Brasil, e não a cada um de nós especialmente, mas a todos os que compõem o quadro de servidores do Conselho Nacional de Justiça, mais ainda do que a nós conselheiros, mas também aos conselheiros, mas a esses abnegados servidores, os meus agradecimentos muito especiais por tudo que tem realizado e que nos últimos dias fez com que atravessassem sábados, domingos e madrugadas, exatamente para dar cobro a esta tarefa de apresentar aos senhores, para que a partir dos dados apresentados sejam então definidas as políticas públicas para a sequência dos trabalhos do Poder Judiciário no ano de 2018. E concluo, portanto, dizendo que é com muita humildade, porque sabemos que há números que podem ser questionados e serão, mas que foram colhidos todos eles, em cada tribunal, como será demonstrado, em cada órgão, com quais dificuldades, com quais critérios, até para superarmos algumas dificuldades que temos, porque às vezes foram fixadas metas nesses encontros, nos encontros e até na preparação, adotando-se como paradigma, por exemplo, o número de processos. Entretanto, o número de processos de um juiz que lida durante todo o dia com uma mãe que está ali com uma criança e que precisa de lidar para chegar ao final desse dia com este dado, não pode ser medido com o mesmo critério de uma soma, por exemplo, de agravos ou de embargos que são julgados num órgão colegiado, até porque isso não seria coerente com o que a sociedade demanda, com o reclamo humano da sociedade. E é exatamente isso que nós queremos, por isso a humildade de oferecer esses dados, expondo-os para que eles possam servir de base para que todos os, não apenas magistrados, advogados, membros do Ministério Público, mas todos os cidadãos possam lidar com estes dados e nos oferecer um aporte de melhoria na definição das metas e dos programas para o próximo ano. E também oferecer como última palavra a necessidade de que os desafios, que não são poucos para o Poder Judiciário brasileiro, sejam devidamente enfrentados, que nós nos mantenhamos sempre com muita coragem para enfrentá-los, porque a cada possibilidade que surge, não é apenas institucional, é uma possibilidade de melhoria da própria sociedade brasileira que tem na justiça um dos seus suportes. Muito obrigada a todos, muito obrigado especialmente aos magistrados aqui presentes, aos advogados, representantes dos advogados aqui presentes. Faço isso na pessoa do vice-presidente, como eu disse, e do nosso anfitrião, meu amigo ministro Luiz Fux, e declaro neste momento, portanto, instalada a reunião preparatória para o 11º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Muito obrigada. Também para uma palavra, eu passo agora o microfone ao ministro vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. Querida presidente, ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, na pessoa de quem cumprimento, inicialmente sendo este um evento do Conselho, todos os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e todos os magistrados brasileiros. Querido amigo Luiz Fux, presidente em exercício do TSE, anfitrião, nos recebe aqui sempre com bastante carinho nesse Tribunal Superior Eleitoral. Querido José Coelho Ferreira, do Superior Tribunal Militar, ministra Laurita, do STJ, ministro João Otávio de Noronha, corregedor nacional de Justiça, querido Ives, do TST, Luiz Cláudio
Chaves, representando a OAB, senhoras e senhores, os presidentes de associações de magistrados, que cumprimento na pessoa do desembargador de São Paulo, Jaime, todos os presentes. A importância do poder judiciário hoje é desnecessário dizer. O importante, eu penso que é nós termos em conta a mudança de perspectiva e de demanda sobre o Poder Judiciário que ocorre em todo o mundo ocidental democrático, mas particularmente e especialmente no Brasil. O Judiciário pré-Constituição de 88 era aquele poder que julgava apenas e tão somente conflitos intersubjetivos. Julgava o caso do cidadão A contra o cidadão B, o caso do cidadão A contra o Estado, contra a União. Este judiciário do passado, que tinha por demanda resolver brigas de vizinho, conflitos individuais, hoje é chamado a resolver os grandes conflitos da sociedade brasileira, sejam conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos e mesmo culturais. E a Constituição de 1988, fruto de um grande debate nacional, com muita sede de democracia, de direitos e de garantias, ao estabelecer o Pacto Social, optando por uma Constituição garantidora de direitos da liberdade e também direitos sociais, trouxe, de outro lado, o Poder Judiciário como aquele ator garantidor da efetividade desses direitos. Então, o judiciário de hoje não é aquele judiciário que nós aprendemos nos bancos escolares. Não é. Quando passamos pelos bancos escolares, nós tínhamos a existência de um outro tipo de perspectiva e de cobrança do Poder Judiciário. A sociedade se volta ao Poder Judiciário, querendo conhecê-lo, querendo estar ciente do que se passa dentro deste poder, e aí a presidente, a ministra Carmen Lúcia, tem trazido à luz e com transparência a necessidade de aumentar cada vez mais a transparência do Poder Judiciário. É necessário que todas as pessoas, cidadãos do nosso país, saibam o que acontece no Poder Judiciário. Nós somos servidores públicos, antes de mais nada, antes de tudo. Nós servimos ao país e ao cidadão. Nós temos, portanto, nesse 11º encontro preparatório, uma importância muito grande. Vejam que é extremamente relevante a presença aqui de todos os tribunais superiores à mesa dessa abertura e a presença dos senhores e das senhoras conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, associações de magistrados, desembargadores, presidentes, vice-presidentes, membros de órgão especial dos tribunais e demais magistrados que acompanham esta reunião preparatória. A criação do Conselho Nacional de Justiça foi um marco na necessidade de organizar o Poder Judiciário e preparar o Poder Judiciário para essas novas demandas da sociedade brasileira. O Conselho Nacional de Justiça, ao estabelecer metas e diretrizes, e não apenas o olhar fiscalizatório, que é importante e necessário, mas não é o único papel do Conselho. Quando se pensa em Conselho Nacional de Justiça, muitas vezes se olha apenas o lado da correição. Ela é necessária, ela é presente, ela é, sem dúvida nenhuma, uma função relevante, mas também a organização, as diretrizes e metas para enfrentar este novo papel que é cobrado da justiça brasileira e como que esta jurisdição está sendo prestada. É para isso que foi criado o Conselho Nacional de Justiça, e quando a ministra Carmen Lúcia, presidente do Conselho Nacional de Justiça e, antes de tudo, do Supremo Tribunal Federal, diz que comungamos da mesma filosofia e da mesma visão, é porque dialogamos sobre o Conselho Nacional de Justiça desde quando não éramos do Supremo Tribunal Federal, desde quando éramos advogados, e defendíamos a criação do Conselho quando tramitava a proposta de emenda constitucional no Congresso Nacional, exatamente com essa visão de preparar o Judiciário para essas grandes dimensões
da realidade do século XXI, do mundo contemporâneo, deste mundo que é um mundo online, que é um mundo que nos cobra transparência e prestação de contas. Então, é extremamente relevante que os tribunais superiores, que os tribunais regionais, que os tribunais de justiça e toda a magistratura tenham a perspectiva de que trabalhar junto ao Conselho Nacional de Justiça, na perspectiva de estabelecer diretrizes, metas, fiscalização e transparência, só vai fazer legitimar perante a sociedade brasileira, as suas instituições, a nação e ao povo, o Poder Judiciário como um ator eficaz, eficiente e efetivo da construção da nossa democracia e de resolução dos nossos conflitos, não só individuais, mas também os coletivos. E aí gostaria de destacar o trabalho da ministra Carmen Lúcia e a importância, presidente Carmen, do lançamento do Supremo em ação. É extremamente relevante que o Supremo dê o exemplo, porque muito embora não seja constitucionalmente subordinado ao Conselho Nacional de Justiça, todos nós procuramos exatamente nos envolver naquelas metas, naquelas diretrizes que são estabelecidas nacionalmente neste encontro nacional que é realizado todo final de ano, desde a criação do Conselho Nacional de Justiça. É extremamente relevante, portanto, que o exemplo saia já diretamente do Supremo Tribunal Federal. E nessa perspectiva, este projeto que eu gostaria aqui de delinear e apresentar às senhoras e os senhores do Supremo em ação, eu penso que é extremamente relevante. Então, eu digo que, inspirado no princípio da publicidade e com o objetivo de agregar mais transparência às atividades do Supremo, é a primeira vez que o Conselho Nacional de Justiça realiza um diagnóstico do Supremo Tribunal Federal, apresentando dados sobre recursos financeiros, recursos humanos e movimentação processual, de forma semelhante ao Justiça em Números, e anualmente, desde 2004, consolida os dados estatísticos de todos os tribunais brasileiros. Ou seja, a partir de agora, o Supremo Tribunal Federal se insere, embora não submetido ao Conselho Nacional de Justiça, também se insere na demonstração destes dados. O STF, o Conselho Nacional de Justiça, apresentará a produção de relatórios estatísticos representando importantíssimo instrumento de informação e de prestação de contas à sociedade brasileira. Mas o Supremo em Ação vai além. A ferramenta ela é online, acessível a qualquer pessoa através da internet e na forma de aplicativo, através de tablets, iPhones, enfim, os meios de comunicação, os vários aparelhos disponíveis, com atualização em tempo real das atividades e dos números do Supremo e de cada um dos seus 11 ministros. Tal ferramenta é de fácil acesso, reafirma o objetivo de se conferir mais transparência às atividades da Corte, agregando um novo pensar em termos de prestação jurisdicional ao aproximar a justiça da sociedade. Parabenizo, então, mais uma vez, a eminente presidente ministra Carmen Lúcia, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, assim como todos os magistrados e servidores e profissionais envolvidos no projeto, pela inovadora e relevante iniciativa que certamente produzirá importantes reflexos no desempenho dos trabalhos da Corte. Esses dados estatísticos nos dão subsídios e inspiração para que continuemos nos aperfeiçoando e buscando a racionalização das nossas rotinas de trabalho, imbuídos sempre do compromisso de empreendermos um esforço conjunto para alcançarmos a máxima qualidade da prestação jurisdicional à sociedade brasileira, de forma cada vez mais transparente, célebre e efetiva. E, portanto, dando mais este passo no sentido de uma maior transparência, eficiência e aproximação do Poder Judiciário com a sociedade,
em particular do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento o Conselho Nacional de Justiça, especialmente a sua presidente, a ministra Carmen Lúcia, e desejo a todos que participarão nesses 2 dias de atividade de uma reunião preparatória, mas extremamente importante, para que, ao final do mês de novembro, quando houver o encontro nacional de se bater o martelo nas políticas de metas, diretrizes e planejamento de todo o Poder Judiciário, todos nós estejamos devidamente envolvidos e sempre tendo presente que essa atuação, ela engrandece, ela legitima o Poder Judiciário perante a nação. Parabéns, ministra Carmen, parabéns ao Conselho Nacional de Justiça, bons trabalhos. Agradeço ao vice-presidente, que na verdade está falando dele mesmo, os senhores já notaram, né? Ele engrandece o Conselho e ele é parte do. Mas, muito obrigada pelas palavras e pela presença, principalmente, e pela participação, e reafirmo, o ministro Dias Toffoli tem sido, não um vice-presidente, mas um atuante vice-presidente na condução desses trabalhos. E para o seu pronunciamento, como anfitrião do evento, e agradecendo de uma forma especial, em nome do Conselho Nacional de Justiça, eu passo a palavra ao ministro Luiz Fux. Muito boa tarde a todos. Queria saudar a dileta amiga, ministra Carmen Lúcia, presidente da nossa Corte, do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli também, esse grande amigo hoje, na vice-presidência do Supremo Tribunal Federal, a minha madrinha, a ministra Laurita Tavares, que me introduziu no plenário do STJ há uns 15 anos atrás, presidentes do Superior Tribunal Militar, ministro José Coelho Ferreira, presidente também agradecimento especial. Superior Tribunal do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra, Martins Filho, ministro João Otávio, querido amigo de tantos anos de convivência no STJ, João Otávio de Noronha, vice-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Luiz Cláudio da Silva Chaves, presidente dos tribunais regionais eleitorais, dos tribunais em geral, e presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor Jaime de Oliveira, na pessoa de quem eu cumprimento o presidente de todas as associações aqui presentes, meus queridos amigos, senhores magistrados, senhoras e meus senhores. O professor Pedro Calamandrei dizia que os juízes se unem através da consagração das suas vidas em prol da justiça, que ainda é o maior sonho da humanidade. E por isso, para nós, paradoxalmente, como anfitriões, também devemos um grande agradecimento pelo convite de podermos participar do encontro com os colegas dos tribunais federais, dos tribunais estaduais, na medida em que eu tive a sorte de Deus de ter escolhido esse sacerdócio, esse apostolado da magistratura desde o início da minha vida profissional. Fui promotor 2 anos, mas logo segui para a carreira da magistratura, de sorte que eu sempre tenho um prazer muito grande em poder me dirigir aos meus companheiros desse grande apostolado, desse sacerdócio, que é a magistratura, nem sempre valorizada à altura que ele merece. Eu queria aproveitar aqui o ensejo da participação nesse evento de repassar aos senhores uma perspectiva que hoje há no mundo inteiro do compromisso do Poder Judiciário, que não é senão um compromisso com uma prestação judicial, um prazo razoável, como promete a Constituição e como hoje instrumentaliza o novo Código de Processo Civil, os nossos colegas juízes, um judiciário comprometido com a autocomposição, com a conciliação dos litígios, que ainda é a melhor forma de solução judicial, porque otimiza o relacionamento social, um judiciário comprometido com a gestão do processo, não apenas aquele sujeito neutro que assiste à luta entre pessoas desiguais, mas um verdadeiro gestor do processo, como hoje já se estabelece na fase de saneamento, que o juiz organiza o processo, o juiz estabelece uma ordem cronológica, o juiz pode fixar com as partes um calendário e, acima de tudo, um juiz que preconize e faça valer, na realidade prática,
a força que hoje se empresta à jurisprudência dos tribunais superiores. Porque essa obediência natural à jurisprudência dos tribunais superiores não posterga a solução dos litígios, na medida em que os magistrados, já em primeira instância, têm a visão daquilo que representa a jurisprudência dos tribunais. Então, não há necessidade de fazer com que a parte tenha que levar um decênio para que ela possa obter a resposta que já se sabe de acordo com a força da jurisprudência. Então, aproveito esse ensejo para repassar aos senhores essas perspectivas que se espera do Poder Judiciário. Gostaria também de aproveitar essa oportunidade, talvez por derivado da minha própria vocação, do sentimento que eu tenho pela instituição, que nós estejamos sempre atentos para atos de altivez, atos de grandeza, mas também muito atentos para movimentos recentes que procuram minimizar e enfraquecer a figura do juiz, a instituição do Poder Judiciário. Há várias estratégias para se chegar a esse ponto. De sorte que a primeira reação é através de atos de grandeza, sem dúvida alguma. E a segunda reação é nós temos a consciência de que a situação que está aí leva o Brasil ao naufrágio. E só o Poder Judiciário pode levar a nossa nação a um porto seguro. Muito obrigado pelo trabalho que vem realizando. Senhores ministros, senhores magistrados, senhores advogados presentes, senhores servidores, eu gostaria, já de pronto e sem desfazer a mesa, convidar dois servidores que vão nos apresentar os dois, como já foi anunciado aqui, as duas funcionalidades, primeiro o Supremo em Ação e depois o aplicativo Supremo em Ação. Portanto, inicialmente eu gostaria de convidar o público a servidora Gabriela Azevedo, que é diretora técnica do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, para fazer a apresentação do Supremo em Ação. Boa tarde, senhores. Boa tarde, ministra, excelentíssima ministra Carmen Lúcia. Aqui eu cumprimento todos os demais ministros da mesa. Boa tarde, senhores juízes, senhores conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, senhores servidores. Eu vou apresentar rapidamente os principais resultados do Supremo em Ação, os dados estatísticos. O relatório ele foi concebido, como é óbvio, pela capa, mas também seu conteúdo, muito baseado nos indicadores do Justiça e Números, né? E assim ele guarda analogia com os principais dados, como taxa de congestionamento, índice de atendimento à demanda, os principais dados estatísticos que são analisados no Justiça e Números desde 2004, agora integram sua premiação e fecha esse ciclo, completa os 91 tribunais analisados pelo CNJ, com o mesmo critério, com a mesma metodologia estatística. Então, vou passar aqui. A despesa do STF em 2016 foi de 564 milhões. A título de comparação, a gente colocou aqui também as despesas dos tribunais superiores. Né? Do STJ, 1,5 bilhão, TST, 920 milhões, TSE, 867 milhões, e Justiça Militar da União, que inclui não só a STM, como as auditorias militares, 509 milhões. Então, o valor né, ele é até um pouco mais baixo, mas, claro, também tem menos ministros, menor fluxo processual também. Foram 90 mil casos novos, 86 mil processos baixados, e o ano de 2016 encerrou com um acervo de 57 mil processos. Houve uma pequena elevação do acervo em 2016, que foi a primeira vez na série histórica que isso ocorreu. E a tramitação eletrônica também é digna de nota, porque 91% dos processos novos já ingressaram de forma eletrônica. A taxa de congestionamento do Supremo é de 40%, índice que é menor, 40%, índice que é menor que na maioria dos tribunais superiores, né? E a maioria dos tribunais brasileiros também. Só que é interessante a gente abrir a taxa de questionamento por tipo de competência, porque o Supremo ele recebe muitos processos de recursos extraordinários, né, que representam 86% da demanda.
A taxa de questionamento nos recursos extraordinários é de 36%, mas a de controle concentrado são poucos processos. Né, ações diretas de constitucionalidade e inconstitucionalidade já tem uma taxa de questionamento mais alta, 95%, até pela sua própria natureza e dificuldade, característica do processo. As 88% das decisões proferidas em 2016 foram do tipo monocrática. Também, especialmente os recursos extraordinários, 89%, mas os de controle concentrado, já em menor índice, 74%. No Supremo, a base de dados do STF é uma base de dados muito rica, a gente teve a oportunidade de trabalhar com os microdados, processo a processo. E permite muitas análises que às vezes a gente tem dificuldade de fazer no próprio Justiça em Números. Né? Porque no Justiça em Números a gente tem os dados mais agregados, além de serem 90 tribunais brasileiros. Então, um relatório feito especificamente para o Supremo permite uma análise mais aprofundada do tema. Entre os maiores litigantes, chama atenção o fato de que a União e o INSS constam entre os dois primeiros maiores litigantes, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. E, além disso, em 8 anos, tramitaram 723 mil processos. Se a gente fizer uma conta muito simplista de que cada processo tem que ter no mínimo uma parte, o que não é realidade, sempre é mais do que isso, teríamos no mínimo 1.400.000 partes registradas no sistema. Mas a gente tem 64 mil partes distintas só, que mostra a concentração do judiciário, dos maiores litigantes que fazem, que em poucas partes, poucas pessoas movimentam grande parte do Poder Judiciário. Isso é um reflexo que chega até o Supremo Tribunal Federal, não só nas instâncias inferiores. Dentre os assuntos mais recorrentes, a gente vê novamente a questão do serviço público, gerando trabalho para o próprio serviço público, porque o principal assunto é matérias de direito público, sistema remuneratório de servidores públicos civis. É o maior assunto do Supremo Tribunal Federal. E o terceiro maior assunto é interessante porque espécies de contratos, obrigações de espécie de contrato do direito civil é o maior assunto da Justiça Estadual e o terceiro maior assunto do Supremo, que mostra o reflexo também do número de recursos que se chega ao Supremo, né, como um reflexo que vem desde a primeira instância até a Corte Suprema como um dos principais assuntos movimentados no Judiciário. O tempo de tramitação apresenta um resultado muito interessante, com uma queda, desde 2009 a 2016, o tempo reduziu pela metade quase. Eram 4 anos em 2009, e em 2016 o tempo de um processo pendente, ou seja, o processo que ainda não foi julgado, ainda está no acervo do Supremo, ele está lá 2 anos e 3 meses, com uma queda de 2 anos em relação ao início da série histórica, 8 anos atrás. E o tempo do processo que foi baixado também diminuiu. Diminuiu de 1 ano e 6 meses para 8 meses. Também para a gente não cometer o risco de fazer uma análise equivocada desse tempo, porque os processos são muito influenciados pelo volume de recursos extraordinários, que representa a grande fatia dos processos que chegam. Essa análise traz também o tempo por tipo de competência constitucional. Então, nos recursos, a gente vê que o tempo do processo pendente está caindo para todos, né? Desde os remédios constitucionais, controles concentrados, matérias penais, né? Ação penal, os recursos ordinários, habeas corpus também, e os recursos extraordinários também. Então, todos os tipos de processos há essa queda do processo pendente. Em alguns, a gente vê elevação do processo baixado. O que seria essa elevação do processo baixado? É, na verdade, um ótimo resultado. Porque se eu tenho um processo que o tempo do processo que está no acervo está diminuindo, junto com o tempo de um processo que está solucionado mais demorado, significa que o Supremo está julgando casos muito antigos e está conseguindo limpar seu estoque antigo. Então, esses dois números associados, isoladamente não, mas associados, permitem dizer que realmente o Supremo está fazendo um trabalho muito bom de liquidação do estoque antigo, dos processos talvez de mais difícil solução e com uma celeridade que a cada ano a gente se vê mais eficaz, com uma redução bem significativa do tempo médio de duração do processo. É isso que eu tinha para falar sobre os principais dados. Os dados completos estão no relatório, que os senhores todos receberam. O relatório completo tem essa e várias outras análises, dados como prescrição,
corrupção também consta nesse relatório, até uma estatística comparada com o primeiro grau. E aí eu convido-os para ler depois com mais calma, para a gente também não se delongar demais aqui nesse evento. Tem hora para cumprir. Eu gostaria, então, agora que o servidor Rondon Porto, pesquisador do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, fizesse a apresentação do aplicativo Supremo. Boa tarde a todos. A questão do aplicativo foi uma maneira não só de colocar o relatório, né, mas também de colocar uma forma muito mais intuitiva para a população conseguir consultar os dados dos ministros do Supremo. Então, como foi essa maneira? Né? A gente pensou de uma maneira, uma visualização bem intuitiva. Né? O próprio aplicativo, ele tem a opção, vem a capa, nós temos aqui a apresentação, vem a apresentação da ministra, tal, e do relatório. Tem a questão da introdução, né, e o relatório em si para fazer download. Agora, a coisa mais interessante, no sentido de dar essa transparência, é justamente a estatística em tempo real dos ministros, dos processos. Então, você basta escolher o ministro, né? E aí você vai ter uma visualização dessa em rede. Esse gráfico em rede, ele vai mostrar. Nos nós que estão em amarelo, são os nós que ainda estão pendentes, né? Os que estão em azul, já houve uma decisão final. E aqui, em verde, você tem a produtividade dos ministros. Isso desde o começo do ano até o ano corrente, porque isso aí é em tempo real, ele vai se atualizando o tempo todo. O interessante também é que você pode dar um zoom, né, e chegar, quiser escolher, e tem a classificação justamente por recursais, né, por controle concentrado, a parte constitucional, tem a parte das demais originárias e as criminais originárias, né, o que foi decidido e o que está pendente está do outro lado aqui. Então, a pessoa que quiser saber sobre um processo que está pendente ou que foi decidido, basta escolher a classe do ministro, a classe do processo, né? Controle concentrado, tem uma ADIM ou algum habeas corpus, ou na parte criminal, se quiser pegar, por exemplo, uma ação penal, aí vai vir todas as ações e ele vai dizer claramente, você tem a ficha do processo, a localização onde se encontra, né, e o tempo de tramitação do processo. Aqui ele pode retornar novamente e ele vai ter novamente toda a rede e ele pode fazer a consulta de qualquer outro processo. Se ele quiser, por exemplo, acessar o processo, vamos pegar um recurso aqui na originários, né? Ele pega aqui. Ele clicando, ele vai direto à página do processo no Supremo e você tem justamente o resultado, né? Então não tem uma transparência total sobre o volume de processos e o que se encontra pendente, ou seja, sem decisão com o ministro, o que ele já decidiu e a produtividade. E aqui você tem todo um balanço também, né, do acervo que ele tinha de processos, quantos foram baixados, quantos foram distribuídos e o acervo atual. Então, do acervo atual, aí você tem, né, esse gráfico, ele proporciona uma visão bem, isso aqui é atualizado em tempo real. À medida que vai passando, né, é uma coisa, até um modelo que você quebra o paradigma daquele modelo colunar, dele chegar a procurar pela classe do processo, você já vê todos os processos que ele decidiu e a produtividade de cada ministro. Já, então, até, a gente pensou até em colocar mais a posteriori, talvez ser colocado com relação aos conselheiros, né? Já que esse modelo do Supremo ele dá uma visão muito, muito clara dos processos que estão. É isso, basicamente, né? A questão do Supremo e a ação do aplicativo. Obrigada. Senhores membros da mesa, participantes desse encontro, dando
para o segmento dos trabalhos. Portanto, eu declaro encerrada esta apresentação e a instalação seguida desta apresentação, e agradecendo a todos e desejando muito êxito nessa reunião preparatória, eu declaro encerrada a presente sessão e, na sequência, haverá, então, a primeira mesa. Muito obrigada a todos, sucesso no desenvolvimento dos nossos trabalhos. Muito obrigada.